Quinta narrativa. História de um rei da Índia que tinha 3 ministros e do caso espantoso que ocorreu por causa de uma bela estátua. O que disse ao rei o terceiro vizir para livrar-se do perigo que o ameaçava. Das 1000 histórias sem fim esta a quinta. Lida a quinta restam, apenas, 995. Houve outrora no país de Pandigur na Índia, um rei que tinha 3 ministros. Querendo um dia verificar o grau de estima e consideração em que era tido pelos seus 3 dignos auxiliares, ordenou ao monarca que fosse colocada no meio do grande parque do Palácio Real uma estátua dele próprio, e escondido em discreto recanto pôs-se à espera para observar o que fariam os ministros quando vissem inesperadamente aquele novo monumento. O primeiro a chegar foi o ministro da Justiça. Ao defrontar com a estátua do rei no meio do arvoredo, parou muito sério, os braços cruzados sobre o peito em atitude respeitosa, e examinou humildemente a obra de arte sem proferir uma única palavra nem deixando transparecer a impressão que lhe causara o inopinado encontro. Mal se retirara o primeiro-ministro quando chegou o seu colega encarregado das finanças e do tesouro do país. O digno tesoureiro do rei Malaban, assim se chamava o soberano de Pandigur. Ao ver a nova estátua cobriu o rosto com as mãos e entrou a chorar desesperadamente como se grande desgosto o oprimisse. Ao rei, que tudo observara, causou isto não pequena admiração. Por que teria o primeiro-ministro ficado tão sério ao ver a estátua, ao passo que para o segundo o defrontar com ela fora motivo de pranto e desfeito? Momentos depois chegou o terceiro-ministro. Era esse vizir encarregado unicamente de estudar as questões relativas às forças armadas e aos recursos militares do país. O titular da guerra, ao deparar-se-lhe a imponente figura do vaidoso monarca, entrou a rir com estrepitosas gargalhadas e de tal modo dominaram os ataques de riso que chegou a cair de costas junto ao pedestal do régio monumento. O rei Malaban, que além de orgulhoso era muito desconfiado, 2 defeitos gravíssimos para um chefe de Estado, ficou intrigadíssimo com a diversidade singular das impressões que sua imagem causara aos 3 dignos ministros de Pandigur. A rígida gravidade do primeiro, as lágrimas do segundo e o louco gargalhar do terceiro eram enigmas que a régia sagacidade não podia decifrar, o que sobremodo o afligia. Incapaz de refrear a curiosidade que o estranho caso lhe despertara, partiu o rei Malaban para o palácio e tão depressa ali chegado, mandou que viessem à sua presença os 3 ministros. Contou-lhes o rei, sem nada ocultar, tudo o que observara e disse-lhes que queria saber o motivo por que ficara o primeiro-ministro tão sério, ao passo que o segundo chorara com abundância de lágrimas e o terceiro rira a ponto de perder os sentidos. O ministro da Justiça, compreendendo que devia ser o primeiro a falar, assim começou, depois de saudar respeitosamente o rei. Deveis saber, ó rei magnânimo, que ao ver aquela belíssima estátua, para mim até então desconhecida, lembrei-me de vós e dos grandes benefícios que tendes prestado ao povo, aos meus amigos, aos meus parentes e a mim em particular. Resolvi, pois, dirigir a Alá, o Altíssimo, uma prece, pela vossa saúde, prosperidade e bem-estar. Fiquei, como vistes, muito sério, ó rei generoso, porque estava contrito em orações. Meu bom amigo! Exclamou o rei, abraçando-o. Compreendo agora o quanto és sincero e dedicado. Jamais deixarei de retribuir a grande amizade que tens por mim. E voltando-se para o segundo ministro, disse-lhe: Não compreendo, porém, ó vizir tesoureiro, por que motivo a estátua pôde ser causa do teu grande desespero? Assim interpelado, o ministro das Finanças, depois de prestar ao rei Malaban a sua homenagem humilde e respeitosa, começou: Cumpre-me dizer-vos, ó rei do tempo, que ao ver aquela bela estátua notei que ali estava a vossa majestosa figura posta no bronze pelo gênio incomparável de famoso artista. Este monumento é de bronze, pensei, e assim durará eternamente, ao passo que o nosso bondoso rei, na sua triste condição de mortal, não poderá sobreviver à própria efígie. Dia virá em que Anru, o anjo da morte, na sua eterna faina, arrebatará a alma preciosa do nosso estremecido rei. E esses pensamentos cruéis, sem que eu pudesse impedir, apoderaram-se de mim e tal tristeza me trouxeram ao coração que, dando livre curso às lágrimas, chorei desesperadamente.
grande amigo. Atalhou o soberano hindu comovido. Jamais me esquecerei da prova sincera de amizade que acabo de receber de ti. E depois de abraçar afetuosamente o ministro da fazenda, o rei Malaban voltou-se para o terceiro vizir e censurou-o com enérgico rancor. Nas tuas gargalhadas, porém, ó vizir, próprias de um insensato, não vi mais do que um insulto e um escárnio à minha pessoa. Não compreendo como poderás explicar a tua atitude descabida e irreverente. Cabe-te a vez de falar. Dize-me onde foste buscar em minha estátua, perfeita e impecável, motivos para tamanha hilaridade. Ao ouvir palavras tais empalideceu o ministro da guerra, sentindo que a falsa interpretação do rei punha a sua vida em grande perigo. Sem perder, porém, a calma tão necessária em tais situações, o digno vizir do rei Malaban aproximou-se do trono e, depois de beijar humildemente a terra entre as mãos, assim falou: Rei generoso! Esteja o vosso nome sob a proteção dos deuses. Não sei mentir. Vou contar-vos a verdade, embora com sacrifício da minha vida, revelando-vos o motivo por que tanto ri, ao topar com essa estátua. E diante do silêncio que se fizera, o terceiro vizir começou. Ao atravessar o parque do palácio, deparou-se-me um belíssimo monumento de bronze que representava a figura do glorioso sultão de Pandigur. Vendo a estátua lembrei-me, naquele instante, de uma história muito curiosa intitulada O Beduíno Astucioso, que ouvi contar há 10 anos, no interior da Arábia. Foi a lembrança dessa história que me fez rir daquela maneira. Que história é essa? Indagou o rei Malaban, tomado da mais viva curiosidade. É uma das lendas mais chistosas que conheço, explicou o vizir. Ouvia de um velho árabe quando atravessava o deserto de Dana. Há nesse deserto, uma gigantesca montanha de pedra lisa e acinzentada, que os árabes denominaram a Sofredora, já muitas vezes contornada pelas caravanas e varrida pelo Simum. Ao norte dessa montanha agreste encontra-se pequeno e acolhedor oásis, com muita sombra e água fresca onde florescem precisamente 333 tamareiras. Dizem os caravaneiros que cada uma dessas 333 tamareiras, com exceção de uma, e uma só, tem a existência ligada a uma lenda. Não há erro, pois, em afirmar que o número de lendas, nesse oásis, é igual ao número de tamareiras menos uma. A lenda da 13ª tamareira é aquela que tem por título o Beduíno Astucioso. Houve mesmo um sábio matemático que calculou. Não me interessam os cálculos das 300 e tantas tamareiras, interrompeu com impaciência, o monarca. Quero ouvir sem mais delongas, a singular aventura do Beduíno Astucioso com todos os episódios, versos ou fantasias que estiverem com ela relacionados. O rei, já meio agastado, exigia a narrativa. Era preciso obedecer ao senhor de Pandigur. O digno vizir concentrou-se durante breves instantes. Parecia coordenar as ideias e recordar os fatos que estivessem dispersos entre as brumas do passado. Decorridos finalmente alguns minutos, iniciou, com voz pausada, o seguinte relato. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Para ouvir a narrativa do Beduíno Astucioso, assista o próximo vídeo. Não deixe de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Muito obrigado por assistir.